Meu nome é Carolina Palomino, trabalho na área técnica do Grupo Nortene. E nesse vídeo a gente vai falar sobre resistência à tração da geomembrana. Antes de começar a falar sobre o assunto, queria pedir para tu te inscrever no canal e ativar as notificações para ter acesso aos conteúdos que são colocados aí no canal periodicamente. Agora falando de resistência à tração, né, de fato, a gente começa falando que é importante quando a gente está projetando um sistema de impermeabilização com a geomembrana, né? É importante e sempre os esforços são para que se minimize a possibilidade de tensionamento. Então, assim, a geomembrana, ela é originalmente um geossintético que faz a função de barreira, ela não tem função de reforço, embora ela tenha uma boa resistência mecânica, mas ela não é, a função principal dela não é reforço, é só barreira. Então, tudo no projeto, tudo tem que ser pensado para deixar a geomembrana mais, mais livre, né, de tensões possível, mais estável, mais estabilizada. Mas a gente sabe que, mesmo que isso seja pensado no projeto, sim, ela sofre algumas forças, né, de tração durante a instalação e durante a operação, e por isso é importante se usar geomembranas com uma excelente resistência à tração. Então, durante, né, a instalação e vida útil, as geomembranas elas estão sujeitas a alguns esforços, né? Então, aqui a gente lista os principais, que é durante a instalação, rajadas de vento, tráfego de veículos e o próprio manuseio da geomembrana. Então, são painéis grandes que, mesmo que eles sejam posicionados da, da melhor forma possível em relação a movimento, né, para que se movimente o mínimo possível, ele normalmente ele precisa ser movimentado, ajustado. Então, além de rajada de vento e o tráfego de veículos, a gente pode falar do próprio manuseio, do manuseio de dispositivos menores também, né? A fixação na vala de ancoragem, isso também faz um esforço de tração na geomembrana. O arraste pela conformação dos rejeitos, né, nos taludes, então conforme eles vão, os reservatórios vão se enchendo, né, essa conformação vai gerando aí um arraste. E o peso próprio da geomembrana nas inclinações do talude também é uma forma, né, um esforço que a geomembrana sofre. Então, falando do ensaio, né, de resistência à tração, como que a gente verifica essa propriedade em laboratório durante a fabricação da geomembrana? Então, esse ensaio ele é feito conforme a STM-D 6993, né, que é para determinação de resistência de tração de geomembranas. Esse ensaio e o valor mínimo está definido na norma GM13, que é uma norma de controle de qualidade de fabricação, onde tem os métodos, valores mínimos, uma série de outras recomendações. É uma norma emitida pelo Instituto de Geossintéticos dos Estados Unidos. E nesse teste que tem aqui, a gente consegue olhar nas imagens aqui o corpo de prova, né? Ele é cortado aí com uma faca especial e essas dimensões, esse formato do corpo de prova segue as recomendações e requisitos dessa norma. E nesse ensaio, a gente mede a força necessária para promover a ruptura desse corpo de prova. E quanto maior a força, maior é a resistência do material. Ele é feito, esse corpo de prova é tracionado numa velocidade constante, né, até a ruptura. Então aqui a gente tem uma sequência aqui bem no início do ensaio, onde o corpo de prova está preso. Depois essas garras elas vão se afastando, né, numa velocidade também constante, conforme a norma. E aí a gente vê aqui o corpo de prova já bem esticado, né?
E aí que ele já, depois que ele rompeu, a garra já voltando ali à posição inicial. Que medições que são realizadas, né? Não é só uma medição, são medições de resistência à tração e de alongamento. Então, aqui a gente tem uma curva, tensão, deformação, né? Desse ensaio, né? E para esse material, essas curvas elas diferem para materiais diversos, mas para o polietileno, para a geomembrana, eles se comportam dessa forma. Então, no início dessa deformação, quando o corpo de prova tá dando aquela, iniciando o ensaio, dando a primeira tracionada, essa força ela sobe bem rápido e chega num limite, num ponto, né, que a gente chama de tensão no escoamento. Até aqui essa deformação é elástica. E é uma medição importante para se fazer nesse ensaio. Então, se mede tanto essa tensão aqui nesse pico quanto o alongamento, né? Então, são duas medições nesse ponto de escoamento, no limite de escoamento do material. Depois disso, essa força, como começa a deformação plástica, o material começa a escoar, essa força dá uma caída e depois ela vai subindo lentamente até a ruptura. Né? Então, toda essa fase a gente chama de deformação plástica. E aí, a resistência à tração na ruptura é medida também, e o alongamento na ruptura. Né? Então, basicamente, são essas 4 medições que se faz neste ensaio de resistência à tração. Falando da geomembrana, né, PAD Nortene, então a gente tem o grupo, né, fabricada pelo grupo Nortene, a gente tem valores de resistência à tração muito bons, principalmente se a gente comparar com o padrão do mercado. Então, só para exemplificar, aqui a gente tem um valor de resistência à ruptura da geomembrana PAD texturizada na espessura de 1,5, então enquanto a norma pede 16 kN por metro, a gente consegue entregar valores de no mínimo 23 kN por metro. Então a gente tem aí um desempenho muito bom nessa propriedade. Para finalizar, gostaria de agradecer por ter assistido o vídeo até aqui e pedir se tu achou esse conteúdo interessante e relevante para compartilhar com quem tu acha que possa ter interesse nesse assunto também. E pedir mais uma vez aí para se inscrever no canal, ok? Obrigada e abraço.